Tuas mãos, Senhor. Por isso nós podemos nos conduzir, Senhor, com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Cremos em Ti, nos alegramos em Ti. Em nome do Senhor, confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Pode se sentar. Obrigado, grupo de louvor. Você está bem, querido? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Você está preparado para a palavra, querido? Amém. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma boa palavra, Ele tem algo a nos dar hoje. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração, querido, é algo que eu considero até simples. E algo que também eu considero... Tem um demônio de teia de aranha aqui na minha testa, não sei o que é. O inimigo está furioso, amém, querido? Aleluia. Acho que saiu agora. Algo que o Senhor colocou no meu coração, querido, eu considero que seja algo bem simples, algo que todo mundo já conhece, já pratica, mas eu sei que quando o Senhor anuncia as coisas na palavra, no culto, querido, mesmo que seja algo simples, mesmo que seja algo que a gente domine, é porque o Senhor deseja trazer uma atenção para nós, amém? Você crê nisso? E o nome dessa ministração é Por que Orar? Está comigo? Por que orar? E meditando sobre o tema oração, querido, é fato que a oração, querido, ele é o combustível da vida do crente. Você concorda comigo? A oração, querido, ela é o combustível da vida do crente. E também, através da nossa vida de oração, ela pode medir, querido, a nossa saúde espiritual. Então, quando nós precisamos tomar uma decisão, ou quando a gente precisa considerar a nossa vida em nível espiritual, se a nossa vida espiritual está saudável, a gente precisa olhar, querido, para o medidor da oração. Assim também como num carro, se a gente conduz ele de uma maneira errada, às vezes ele vai mostrar para a gente ali uma luz de óleo, uma luz de freio, que significa que nessa devida área precisa de uma manutenção. Então, frequentemente, querido, a gente precisa estar vendo ali o nível do óleo da nossa oração. Está comigo? Algo, querido, que a gente tem que frequentemente olhar no nosso carro espiritual, no nosso coração. Amém? E nesses últimos dias, querido, e nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Amém? Eu sei que nós, como igreja, querido, nós não vamos estar aqui quando Jesus chegar nessa terra. Nós vamos estar com Ele. Nós vamos ser arrebatados. Está comigo? Só que, querido, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver que Jesus ele dá uma atenção, querido, para a gente andar sempre vigilante, andar como vigias. E essa palavra vigia, vigilante, ela é uma simbologia, querido, para a nossa vida de oração. Está comigo? Jesus ele tem interesse, querido, com que a nossa vida de oração seja uma vida vigilante, que a gente esteja saudável em oração. E se Jesus nos desperta a igreja para a gente estar alerta na nossa vida de oração, é porque, querido, com certeza a gente vai precisar de uma vida de oração saudável para conduzir a nossa vida nessa terra. Está comigo, querido? Porque, querido, se a nossa vida de oração não estiver saudável, provavelmente a gente vai ter problemas no nosso caminhar nessa terra. E quantos aqui gostam de problemas? Eu não gosto de problema, querido. Por mais que a gente tenha problema. Por mais que o Senhor Jesus já nos alertou que quando a gente passar por essa terra, nós vamos ter problemas. Mas Ele fala, olha, calma, fica tranquilo. Eu venci o mundo. E eu estou falando isso para que você tenha paz. Amém? Tiago vai dizer no capítulo 1 para a gente não nos enganar. Ele fala, não vos engane. Queridos, já é ruim ser enganado por alguém. Você concorda comigo? Quem já foi enganado aqui sabe o quanto é ruim ser enganado. Agora é o pior, querido, você descobrir que quem enganava você era você mesmo. E uma vida espiritual, querido, vai nos fazer reconhecer áreas que nós estamos nos sabotando. E, rapaz, é o pior tipo de traição, a autotraição. E a vida da oração saudável vai nos mostrar áreas que a gente está se sabotando. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 21, a partir do verso 32. Jesus ele nos alerta aqui sobre a oração. Lucas capítulo 21.
a partir do verso 32. Aleluia. Lucas 21, verso 32 diz assim: Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Quero explicar o contexto para vocês rapidamente. Sabe, querido, nesse capítulo 21, Jesus está respondendo a algumas perguntas dos discípulos. E você vai ver que essa pergunta ela também está replicada no Evangelho de Mateus. Então, sempre quando você vai estudar sobre os sinais dos últimos dias, é bom você ler tanto o que Jesus responde no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Mateus, porque são perguntas que são respostas que se complementam, amém? Elas não divergem. E o que basicamente os discípulos perguntaram? Porque depois de Jesus ter dado uma pregação daquelas, de confrontar os religiosos lá em Jerusalém, os discípulos falam assim: Senhor, olha que templo maravilhoso, né? Não é lindo? Olha o tamanho dessas pedras. E Jesus fala assim: olha, o negócio é o seguinte, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse negócio aqui vai acabar. E, rapaz, a gente tem que entender o choque que essa resposta traz para o judeu. Porque, querido, o templo simboliza, significa a presença de Deus. Então, um atentado contra o templo de Jerusalém é um atentado contra o próprio Deus. E para quem, querido, cresceu desde pequenininho aprendendo que o templo, você ofender o templo, ofende o próprio Deus, como assim alguém pode derrubar o templo de Deus? Como assim alguém pode derrubar Deus? Mas a gente entende, querido, que por causa da infidelidade do povo de Israel, né, aquele templo foi demolido. Mas eu não quero entrar nisso. E outra pergunta que eles fazem é sobre quais sinais dos últimos dias. E nesse capítulo 21, Jesus ele vai falar sobre os sinais dos últimos dias. Ele vai falar de guerra, nação contra nação. Ele vai falar, querido, do período entre a morte e ressurreição dele até o ano 70 depois de Cristo, que é o ano 70 é quando o templo é destruído. E entre esse ano 30, vamos dizer, ano 33, até o ano 70, é onde, querido, o evangelho é pregado, é onde os discípulos, querido, são perseguidos, os 12, alguns são mortos, onde eles são presos, são colocados para falar diante de autoridades. E ele fala: olha, fica tranquilo, que durante esse período você não precisa se preocupar com aquilo que você vai falar. O Espírito Santo vai conceder isso para você. E Jesus vai falando sobre os últimos dias, ele fala... Porque nesse capítulo 21 a gente precisa entender aonde Jesus está explicando. Amém? E depois ele fala que o povo de Israel vai voltar para aquela nação, vai voltar para a terra dele. Isso já significa, querido, os últimos dias. Porque desde, querido, do ano 70, que foi a destruição do templo, e a saída do povo de Israel, eles foram expulsos da terra deles, até o ano de 1900, quando eles voltaram, querido, existe um intervalo de quase 2000 anos. E Jesus, querido, pelo espírito de profecia, ele falou: olha, o povo de Israel vai embora, depois eles vão voltar para cá. 2000 anos, querido, da profecia. A pergunta que Jesus responde é no intervalo de quase 2000 anos. Aí ele fala que quando o povo de Israel voltar para aquela terra, e a nação de Israel começar a florescer e dar fruto, ele fala que essa geração, querido, não vai passar antes que a palavra do Senhor se cumpra. A palavra do Senhor se cumprir é a igreja ser arrebatada, 7 anos de tribulação é a volta do Senhor. Está comigo? E o que eu acho interessante, querido, que Jesus falou aqui para os 12. Só que os 12 já morreram. Está comigo? Já passou o tempo deles, eles estão lá com o Senhor. Mas é interessante, querido, que mesmo que a geração, a última geração antes da volta do Senhor, é bem provável que seja a gente, querido.
Jesus deu o mesmo conselho para aquele povo que não ia estar na terra, quanto para nós que somos a última geração. Está comigo? Porque, querido, o conselho que Jesus deu para os discípulos há 2000 anos atrás, vale há 2000 anos à frente, que é hoje. O conselho que Jesus deu há 2000 anos atrás, vale para 2000 anos hoje. E ele vai dizer, querido, que céu e terra vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. E ele fala assim, olha, olhai por vós, cuidai de vós. Diga assim, eu vou cuidar de mim. E ele fala para que o nosso coração não se carregue ou fique pesado. E no verso 36 a gente já leu, ele fala assim, olha, vigiai. Lembra a simbologia de oração, de uma vida saudável em oração. Ele diz assim, olha, em todo tempo orando para que sejais ávidos de ser dignos dessas coisas não acontecer com você e de você ficar de pé diante do Filho. Querido, olha que interessante, a gente permanecer com entendimento, com discernimento, digno diante de Deus, depende muito da nossa vida de oração. Porque a nossa vida de oração saudável, vai nos deixar sensíveis para que o nosso coração não seja carregado, não seja pesado, e para que a gente não seja enganado, não pelos outros, mas por nós mesmos. O conselho que Jesus deu para os apóstolos, naquele tempo, serve para nós. Jesus falou, negócio seguinte, gurizada, vocês têm que se manter firme em oração, para que vocês não sejam enganados. Opa, peraí. Os 12, querido, que permaneceram num treinamento intensivo com o próprio Jesus. Jesus falou para ele, vocês têm que ficar firmes em oração, senão vocês vão ser enganados. Lembra que eu falei que a nossa vida de oração, ela é o termômetro da nossa vida, se ela está saudável ou não espiritualmente? A nossa vida de oração também vai indicar se a gente está sendo enganado ou não. Enganado por quem? Por nós mesmos. Aleluia, está comigo? E eu acho interessante, querido, porque essa palavra, no verso 34, olhai para que o seu coração não carregue, algumas versões dizem não fique pesado. Eu acho interessante, querido, porque quantos se lembram aqui da história de Moisés, que Deus mandou Moisés para libertar o povo, e Moisés vai várias vezes falar com o faraó, e a Bíblia vai falar que o coração de faraó foi endurecido. Quantos se lembram disso? Amém? O coração do faraó foi endurecido. Eu sei, querido, que algumas versões da palavra vai dizer que Deus endureceu o coração de faraó. Mas, querido, não é Deus que endureceu o coração de faraó. Eu gosto de trazer isso através de um simples exemplo, querido. Se eu pegar manteiga e pegar argila e colocar no sol, querido, uma vai derreter e outra vai endurecer. O que determina, querido, se uma vai amolecer ou se outra se vai endurecer, não é o sol, é a natureza da substância. O que, querido, vai resultar no endurecimento ou no amolecimento do nosso coração, querido, não é Deus, mas é o propósito do nosso coração. O desejo e o anseio do nosso coração. Se o desejo e o anseio do meu coração, querido, é o pecado, é amar o pecado, não é querer acertar, querido, o meu coração vai se endurecer diante de Deus. Agora, se no meu coração existe a disposição, por mais que eu seja imperfeito, de acertar, querido, o meu coração vai amolecer, vai se render diante de Deus. Está comigo? Eu acho interessante, querido, porque quando Deus envia Moisés para falar com o faraó sobre isso, sobre essa mensagem, ele fala, querido, para não endurecer o coração. E quando Deus usa esse termo, não endureça, o seu coração vai ser pesado, para faraó, é algo que o faraó entende. Eu até pesquisei algo aqui, eu estava lendo esses dias. Quantos sabem aqui, quando você pensa no Egito, você já tem a imagem daquelas pirâmides ou daquelas paredes com vários desenhos lá? Está comigo? Você consegue imaginar isso? Aquelas paredes com vários desenhos que simboliza a lei, simboliza a lei dos egípcios, a doutrina dos egípcios, história dos egípcios. E é interessante que existe lá, querido, naquela parede, um nome chamado psicostasia, que é o nome de uma história que é contada dentro do conhecimento religioso do pessoal do Egito. Essa psicostasia, querido, é o nome atribuído a uma cena que representa uma cerimônia que está escrito no livro dos mortos.
ela retrata uma cerimônia que é a pesagem do coração diante do tribunal da deusa Maat. Para explicar melhor, o povo do Egito acreditava, eles acreditavam na vida após morte. E na vida após morte, querido, eles criam que eles iam chegar diante da deusa Maat. A deusa Maat ia fazer 42 perguntas, se você foi bom ou se você não foi bom, basicamente. E de todas as perguntas você tinha que falar que não. Você roubou, você mentiu, você matou. Tinha que falar não, não, não. Depois que você afirmasse que você era justo diante dessa deusa, essa deusa iria pegar o teu coração e iria pesar o teu coração, e no outro prato ia estar a pena de um avestruz. E o teu coração tinha que ser no mesmo peso de uma pluma. Essa simbologia, querido, significava que o coração da pessoa que estava passando por um juízo tinha que ser leve, sem peso, sem condenação, sem pecado. E quando o coração era pesado, ela era condenada, segundo a cultura do Egito. Então, quando Deus manda Moisés falar para o faraó que o coração dele estava se tornando pesado, o faraó entendia. Ei, o teu coração está se tornando pesado. Isso é tão interessante, querido, que nós vemos Jesus pegando o mesmo exemplo que começou lá em Êxodo, para nós aqui. Ele fala assim, ó, que o teu coração não fique pesado. Ele está falando assim, olha, cuide de você, para que o teu coração não fique pesado. E cuidar de nós está intrinsecamente ligado à nossa vida de oração. E ele diz aqui para nós, mas pesado com o quê? Carregado com o quê? Ele vai dar 3 coisas aqui, ó. Glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. Glutonaria, querido, na definição aqui, é tontura e dor de cabeça causado pelo excesso de vinho, pelo excesso de bebida. O segundo exemplo, embriaguez, intoxicação e embriaguez. O terceiro exemplo é cuidados da vida. Cuidado, ansiedade, que pertence à vida e os afazeres da vida. Sabe, querido, quando Jesus fala para a gente não ter cuidado nem ansiedade, não significa que a gente tem que ser desleixado com as nossas atividades da vida. O problema é a gente amar mais os cuidados da vida, considerar muito mais os cuidados da vida do que considerar a nossa vida com o Senhor. É aquilo, querido, do exemplo de Marta e Maria. Jesus, querido, entrou na casa de Marta e Maria. Ele ia almoçar com Marta e Maria. Mas Marta estava tão preocupada, querido, em arrumar a casa, que ela deixou, querido, de receber aquilo que Jesus estava ensinando. Marta, você está preocupado com um monte de coisa, tá bom, a mesa já está boa, tá tudo bem, a gente vai comer, mas você não está vendo que o teu cuidado, a tua ansiedade de apresentar algo bom para mim, está te privando de receber algo bom de mim. Porque às vezes, querido, o nosso cuidado com as coisas da vida, o nosso cuidado com a tarefa que a gente tem que fazer segunda-feira, está privando a nossa vida de receber de Deus no culto de domingo. Isso é muito comum, querido. Eu não estou acusando você, porque isso acontece comigo também. Às vezes eu preciso resolver um problema, às vezes tem uma dificuldade na minha vida, e quando eu estou sentado aí ouvindo a pregação, às vezes minha mente foge e quer tentar resolver o problema. Mas quando eu faço isso, querido, eu estou privando a minha vida de receber algo de Deus. E eu não posso privar a minha vida de receber algo de Deus, porque Deus é a minha resposta. Aleluia, está comigo? E quando o terceiro exemplo que Jesus dá aqui em relação a cuidado e ansiedade me lembra muito o que Jesus fala na parábola do semeador. Foi até o que a Bruna falou no último domingo. Eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 13. Está comigo, querido? Não vai dormir não, viu? Aleluia. Aleluia. Então, Jesus, ele dá, no capítulo 13, né? Nós vamos ler só o 22. Jesus, ele fala sobre 4 tipos de sementes, 4 tipos de solos diferentes que foram semeados. Um junto à estrada, um perto das pedras, outro abafado por espinhos e outro em bom solo. O primeiro solo, que é perto da estrada, a Bíblia vai dizer que os pássaros vêm e comem a semente. Então nada brota lá. E Jesus vai dizer
que quem rouba a semente é o próprio diabo. Com o quê? Incredulidade, com pensamentos. Depois, a semente que cai próximo às pedras, o solo é muito raso. Ela até cresce, mas logo ela morre, porque a raiz não consegue dar continuidade ao desenvolvimento da planta. E Jesus vai falar que esse tipo de crente é o crente que recebe a palavra com alegria, fica animado, mas na segunda-feira o gás dele já acabou. Ele já desanima. E o terceiro solo que a gente vai ler aqui, que é o que foi semeado entre espinhos. Então, Mateus capítulo 13, verso 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Diga assim, infrutífera. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante, querido? Porque os 4 tipos de coração que representam a disposição de cada crente, todos ouviram. Diga assim, todos ouviram. Aleluia. Então, se você está ouvindo a palavra, se você está aqui essa noite, querido, significa que você é um tipo desse solo. Mas a tua disposição em relação à palavra que vai definir, querido, o resultado. E o que eu acho interessante, querido, que é o solo, o coração, o solo entre os espinhos aqui, é aquele que produziu planta. Aquele que foi semeado entre os espinhos é aquele que brotou. Ele brotou, querido, entre os espinhos. Só que ele não deu fruto. Deu folha, deu talo. Pode ser até que deu a flor, mas o fruto não deu. E sabe, querido, às vezes na nossa vida de crente, nós estamos crescendo, a nossa raiz desenvolveu, a gente lançou folhas, tem flor, mas na hora do fruto não está acontecendo nada. A perseverança. E a Bíblia vai dizer que esses espinhos, querido, são cuidado com o mundo, ansiedade, fascinação das riquezas. Sabe, às vezes, o desejo e o anseio por coisas naturais, nada errado, querido. Porque todo mundo que foi crente, fiel a Deus, foi rico. Por que na tua vez de ser crente você tem que ser pobre? Não, querido. Abraão foi rico, os filhos dele foram ricos, todo mundo foi rico. Aí na tua vez você tem que ser liso? Não, tem que ser rico também. Deus vai te prosperar, não vai deixar faltar nada. O Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Pode até ser que hoje a tua condição não seja a melhor, mas Deus não quer que você viva eternamente numa condição precária. Está comigo? Deus não quer que você viva eternamente numa condição precária. Ah, não, porque Deus só abençoou fulano de tal. Não, a Bíblia não diz que só abençoou fulano de tal. A Bíblia diz que em Cristo Jesus todos foram abençoados. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Mas o problema, querido, é que esses espinhos atrapalham, às vezes, o temor, mais as coisas do mundo do que o temor a Deus. O cuidado de fazer as coisas, mais da coisa do mundo do que o cuidado com Deus. Essas coisas, querido, essa ansiedade atrapalha de darmos frutos na palavra. Está comigo? Aleluia. Então, para que a gente evite uma vida desorientada, uma vida ansiosa, com o nosso coração pesado, querido, nós precisamos manter a nossa vida de oração saudável. Porque a nossa vida de oração, querido, vai constantemente verificar o nível do óleo da oração. Vai constantemente ver se tem alguma sujeira, algum espinho nascendo no nosso coração. Porque se espinhos começam a nascer no nosso coração, a gente começa a abafar a qualidade do fruto que a gente vai dar. E Deus não deseja, querido, que a tua vida de oração, a tua vida de expectativa na palavra seja frustrada. Quantos aqui, querido, já oraram algo a Deus e, de certa maneira, tem demorado para acontecer? Ei, tem coisas na minha vida que eu orei e aconteceu, mas tem coisas na minha vida também que eu estou orando e até hoje eu não vi naturalmente. E por mais, querido, que eu estou ali, perseverando em oração, eu também não posso deixar, querido, perseverar em oração, mas deixar com que espinhos brotem e anulem a eficácia da minha vida de oração. Porque o meu coração está sendo impedido de gerar fé por causa dos espinhos que estão nascendo dentro dele. Amém? Aleluia. E sabe, querido, nós não fomos chamados para carregar peso. Você não foi programado para carregar peso. Amém? Diga assim, eu não fui programado para carregar peso. Então abre lá em Mateus capítulo 11, verso 28.
Mateus capítulo 11, verso 28. Você, querido, não foi chamado para carregar nem peso de pecado, e nem peso de preocupação, nem peso de ansiedade. Em Mateus capítulo 11, verso 28 até o 30, Jesus vai dizer para nós: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Querido, isso aqui não é apenas uma pregação evangelística para você aceitar Jesus. Se você está com peso, Jesus fala: vem para mim. Porque eu não te programei, eu não te fiz para andar com peso, nem de pecado, nem de ansiedade, nem de medo, nem de preocupação. Se eu estou com o meu coração pesado, Jesus fala: vem para mim, que eu vou te ajudar. Vem para mim. Eu tenho uma carga para você que não é pesada, é suave, é tranquila. Amém? Eu sei, querido, que quando Jesus fala assim: olha, tira o peso, dá para mim, é o peso, é a condenação do pecado, mas não se limita apenas a isso. Está comigo? Em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Querido, olha que interessante. Quando a Bíblia fala sobre uma grande nuvem de testemunhas, é porque no capítulo 11, o autor de Hebreus vai listar várias pessoas que, como nós, eram normais, tinham defeitos, mas venceram a carreira e o propósito de Deus pela fé. Então ele fala: olha, tendo o exemplo dessas pessoas que eram normais como nós, que eram cheios de defeitos como nós, talvez pessoas, querido, que venceram a depressão, que venceram a enfermidade, que venceram a pobreza, que venceram doença, que venceram problemas familiares, que venceram circunstâncias na cidade, que venceram a difamação pela fé em Cristo Jesus. Ele fala: olha, tomando o exemplo dessas pessoas que a gente listou no capítulo 11, uma grande nuvem de testemunhas, que eram tão normais quanto eu e você. Se elas venceram pelo poder de Deus, nós podemos vencer pelo poder de Deus também. E ele fala assim: vamos nos desembaraçar, vamos tirar de nós todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Querido, peso necessariamente não é pecado, mas são coisas, querido, que estão nos atrapalhando de avançar, querido, na nossa carreira espiritual, na nossa vida espiritual. Dormir, querido, é peso? Não, dormir é bom demais. Duvido fazer uma lista aí, quem que não gosta de dormir? Rapaz, mas dormir muito atrapalha, não é pecado. Dormir demais, dormir não é pecado, dormir demais atrapalha, é peso. Pode virar uma preguiça aí, amém? Aleluia. Aleluia. Você se divertir, ter lazer é ruim? Não, todo mundo gosta de lazer. Talvez você goste de praticar um esporte, uma leitura, jogar videogame, ir no cinema, passear com a família. É bom. Mas quando essas coisas que estão roubando algumas coisas de você, te impedindo de comunhão com Deus, da leitura da palavra, querido, não é pecado, mas é peso. E isso, querido, está te sabotando. Aleluia. Não, por isso, querido, que a gente precisa entender. Uma criança, querido, quando ela vai crescendo, os pais podem delegar responsabilidades para a criança. Amém? A gente sabe. Porque quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, a minha mãe me dava responsabilidade. Quando eu fiquei com 12 anos, era outra responsabilidade. Quando eu fiquei com 18, outra responsabilidade. Mas quando eu tinha 18 anos, a minha mãe não falava: vai catar os brinquedos que você deixou na sala de aula. Por quê? Eu tive que aprender isso desde pequeno. O problema, querido, é a gente tentar crescer espiritualmente, mas ainda com o peso de responsabilidade de criança, de menino. Não.
Tem coisas que a gente tem que deixar de fazer. Aleluia. Está comigo? E ele fala do pecado que tenazmente nos assedia. Querido, eu não sei qual área, mas você precisa botar esforço para romper em fé. Mas você foi livre do pecado. Está comigo? Todos nós somos livres do pecado, para dizer não ao pecado, para dizer não à proposta. Talvez para você, querido, uma área é fácil. A área de finanças é fácil. Você é liberal, você é generoso. Você não tem problema de avareza. Mas talvez em outras áreas você tenha dificuldade. E é ali que você vai ter que romper. Então a Bíblia está falando, querido, para a gente abrir mão desse peso. Abrir mão desse pecado. E a maneira como a gente vai conseguir ficar sensível para identificar essas coisas. E ser forte para dizer não é através de uma vida de oração. Está comigo? Aleluia. E como que a gente pode fazer isso? E eu quero me ater bastante mesmo aqui sobre ansiedade. Porque a ansiedade, querido, ela mina a nossa vida de oração. Então, para a gente ter, constantemente, a gente tirar o peso do nosso coração, uma limpeza, manutenção, o que a gente precisa fazer, querido, é que através da oração, entregar nas mãos de Deus. Colocar as coisas na mão de Deus. Diga assim, eu não sou um acumulador. Não sei se você já viu na internet aquelas pessoas que elas têm apego às coisas. É um bilhetinho do cinema, é uma caixa de sapato, é um brinco que já está enferrujado, é aquela pote de margarina Qualy que está lá, já está até transparente, tanto que você lava aquela porcaria lá, joga-se fora no lixo. Aquele tênis que você não usa, joga fora essa porcaria. É um treinamento. Às vezes, a minha casa é pequena, querido, e às vezes para liberar espaço, eu e a Tina, a gente tem que chegar lá, o negócio é o seguinte, cara, a gente vai ter que fazer uma limpa, joga fora, isso aqui não usa, essa roupa aqui vamos doar, tem que fazer uma limpa, e às vezes, querido, você tem que olhar para o teu coração e falar, opa, peraí, vamos jogar fora essas coisas, esse pensamento não presta mais, essa pergunta não presta mais. Trabalhando com jovens, querido, uma das coisas que mais pega no jovem é comparação. Ele não é feliz com ele não se aceita, ele não se ama. Aí será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou bom? Acho que eu não vou dar certo em nada. Ei, toda vez, querido, que esse pensamento chega no coração de um jovem, ele tem que falar, opa, vamos tirar o lixo para fora? Não cabe esse pensamento mais, é um espinho. Porque esse pensamento, querido, de achar que você é menos, de achar que você não serve para nada, querido, vai anular a palavra de florescer. Mas se você deixa, não, vamos deixar esse lixo aqui, porque eu sou um acumulador, eu gosto desse tipo de pensamento. Eu gosto de me achar que eu não sirvo para nada. Mas pela palavra, querido, em uma oração ativa, a gente vai, opa, peraí, isso aqui é lixo. Vamos tirar esse pensamento para fora? Como que eu tiro o lixo para fora? Como que eu tiro o pensamento para fora? Respondendo ao pensamento. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele respondeu com a palavra. Eu acho interessante, querido, que no batismo de Jesus, com o Espírito Santo, João Batista estava lá, a Bíblia vai dizer que o céu se abre e Deus fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Jesus ouviu. Ei, Deus falou comigo que eu sou filho amado dele, que ele tem prazer em mim. E a primeira coisa que o diabo chega para ele, lá no deserto, é, você é filho de Deus mesmo? Tentando anular a palavra. O que Jesus faz? Responde com a palavra. Jogando o lixo fora. Diga assim, eu vou jogar o lixo fora. Aleluia. Sabe, querido, e a ansiedade vai nos impedir de desenvolver a nossa fé por orar por coisas. Amém? Seguinte, querido. Se eu vou orar por algo ou por alguém e eu estou ansioso, a minha fé não vai dar certo. Eu sei, querido, que em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai dizer, antes de qualquer coisa, orai pelas autoridades. É lícito orar pelas autoridades. Mas se eu vou orar pelas autoridades e eu estou ansioso porque eu estou passando por um problema financeiro, a minha oração pela autoridade não vai funcionar, porque é uma oração de incredulidade, porque eu estou ansioso. Está comigo? A ansiedade vai drenar a minha fé. Não, mas eu tenho que orar primeiro pela autoridade. Se você está ansioso, não vai funcionar. Agora, quando você joga a ansiedade na mão de Deus
E depois vai orar pelas outras pessoas, é mais leve. Por quê? Agora o teu problema, Deus está resolvendo. Você está descansando o teu coração. E a gente tem às vezes isso, querido. Você está com um problema, você está com circunstâncias, e você se sente condenado de orar pelo seu problema, porque, não, eu tenho que orar primeiro pelas pessoas. Porque se eu não orar pelas pessoas, Deus não vai ouvir a minha oração. Ei, Deus é teu pai. Diga assim, Deus é meu pai. Exatamente, querido. E, sabe, numa terça-feira que eu até estava conduzindo o culto de oração, e nós íamos dispensar orações pelo ministério, pela igreja, pela autoridade, por pessoas. E eu percebi no meu coração a impressão do seguinte: havia, de um modo geral, um pensamento que era desse tipo. Rapaz, como que eu vou orar pela autoridade, por alguém, se eu estou com um problema? Era uma oração inquieta. E naquela noite o Senhor inspirou a derramarmos o nosso coração diante de Deus, lançarmos sobre Ele a necessidade. Deus vai falar assim: ei, se você como pai, quem é que é pai e que é mãe, querido? Você como pai e você como mãe, se o teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma cobra para ele? E Jesus fala, muito mais Deus não vai fazer isso com você. Porque às vezes, querido, a nossa vida de oração é: ai, cara, tem que orar, mas eu estou cheio de problema. Não vou orar pelos outros, porque eu estou me sentindo fraco. E não vou orar por mim, porque eu acho que eu tenho que orar primeiro pelos outros, para depois orar por mim. Deus é teu pai. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer atender a tua necessidade. Por isso, querido, nós não vamos conseguir ter uma vida de oração com o coração em paz se a gente não derramar primeiro o nosso coração diante dele. Está comigo? E por isso, querido, que a nossa vida de oração, a oração pessoal, ela precisa demorar um pouco mais de tempo mesmo, para a gente derramar o nosso coração. E o que eu acho interessante, querido, porque o culto de terça-feira, que é o culto de oração, e muitas vezes nós vamos orar por vida de outras pessoas. Nós vamos orar por situações. E às vezes, porque a gente está deficiente na nossa vida de oração pessoal em casa, a gente sente dificuldade de orar pelos outros na igreja. Querido, não tem problema, eu não estou querendo te acusar. Mas eu estou te estimulando a sempre lançar sobre ele as tuas necessidades, as tuas ansiedades, diante dele. Porque quando você lança, você tira um peso do teu coração. É mais fácil orar pelos outros, é mais fácil orar por situações, quando você já entregou um peso de ansiedade na mão de Deus. Está comigo? Aleluia. Não precisa abrir, mas em 1 Pedro 5,7 diz assim, olha: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Amém? Diga assim, Deus tem cuidado de mim. Aleluia. Sabe, querido, o que hoje te incomoda? O que hoje, querido, não está de acordo com aquilo que você deseja no teu coração? O que hoje você olha, você vê que está num nível pior do que já foi antes. Terça-feira agora nós oramos sobre isso. O que hoje, querido, você olha na tua família e você fala, já foi melhor. O que hoje você olha na igreja e você fala, rapaz, isso aqui já foi melhor. Já teve mais gente, isso aqui já fluiu melhor. O que hoje você olha na política e fica um incômodo dentro de você que não está legal, não está ideal. O que hoje, querido, você olha na tua empresa, no teu trabalho e você fala, não está legal isso. Ao invés, querido, de você guardar esse peso, lança sobre ele. E não precisa, querido, de uma oração religiosa, invocando o Senhor de uma maneira espalhafatosa. Aleluia. Querido, como exemplo pessoal, às vezes eu vejo algo na política, eu vejo algo em relação a doutrina errada dentro da igreja. Eu fico, Senhor, traz esclarecimento, entendimento, sabedoria sobre essa liderança, para que ela possa tomar a melhor decisão. Coloque pessoas próximas dela, pessoas guiadas pelo Espírito, em nome de Jesus. Ei, Deus ouviu. E o que eu fiz? Eu joguei fora, querido. É que às vezes a gente espera, querido, acumular toneladas de peso no nosso coração para lançar sobre o Senhor. Você pode fazer isso todos os dias. Diga assim, eu posso lançar sobre o Senhor todos os dias. Amém, todos os dias.
E eu sempre me pergunto, a quem mais eu posso abrir meu coração e derramar o que nele está contido, senão Deus? Aleluia, querido. Sabe, às vezes quando eu estou com um conflito, estou um pouco chateado, eu vou lá e vou chorar minhas pitangas para a Tina, vou desabafar com a Tina, amém. Ela vai tentar resolver da maneira dela algumas coisas. Mas a gente também tem que acostumar, querido, a lançar, a reclamar, posso dizer assim, as coisas para Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, querido, que às vezes, para reclamar, você não quer falar com Deus, você só quer falar o que é bonito. A Bíblia vai dizer em Salmo 139, verso 4, que antes que a palavra saia na minha boca, o Senhor já sabe. Antes de você falar, Deus já sabe. Se você está irritado com alguém, se você está chateado com alguém, se você se estressou com o teu chefe no trabalho, se você estressou com alguém no trânsito, ao invés de você chegar com uma oração fingida, fala com Deus. Deus, eu estou chateado. Abre o teu coração para Ele. Porque às vezes, querido, parece que as orações que a gente faz para Deus é só a oração religiosa. É só a oração que é bonita de se ouvir. Quantos aqui, queridos, já desabafaram com alguém? Com cônjuge, com amigo, e você não teve estribeira para falar. Olha, o negócio é o seguinte, eu estou chateado e aconteceu isso. Fala isso com Deus. Experimenta fazer isso com Deus. Não é que você vai jogar Deus na parede, mas isso, querido, é lançar sobre Ele. Senhor, eu estou irritado com isso aqui que aconteceu. Eu estou chateado, não compreendo. Me ajuda, Senhor. Aí a paz, que excede todo entendimento, vai dominar a tua mente e o teu coração. Porque você está aprendendo, querido, a lançar sobre Ele. Aleluia. O Espírito Santo é teu amigo. E quantos aqui gostam de desabafar com um amigo? O Espírito Santo é teu amigo. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, quando nós nos acostumamos a lançar sobre o Senhor essas coisas, nós tiramos o peso do nosso coração e a gente fica com o coração leve para receber a instrução e a direção do Senhor. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 15, vai dizer o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha que interessante, querido. A Bíblia está dizendo que a paz no nosso coração seja o árbitro, o juiz. O que faz um juiz? O que faz um árbitro? Ele vai decidir as coisas. Nós temos que decidir as coisas, querido, em paz. Vou te dar um exemplo. Você já recebeu uma proposta de compra, de venda, de emprego, a qual a pessoa falava: olha, o negócio é o seguinte, apareceu essa oportunidade agora, você precisa aceitar. E a pessoa quer que você aceita no susto. A probabilidade disso dar errado, querido, é 99,99%, porque você não está avaliando os riscos. Quando você faz essas coisas no susto, você não tem tempo de considerar no teu coração, ou até naturalmente na tua mente, se aquela proposta é boa ou não. Sabe, tudo que eu preciso decidir, querido, de última hora, sem ter tempo para pensar, a minha resposta já é não. Porque eu não vou ter tempo de pensar. E se o nosso coração, querido, está pesado e sobrecarregado, como que eu vou discernir se eu estou tendo paz ou não para uma decisão? Mas com o coração leve, a decisão é até mais fácil de ser tomada. Às vezes eu recebo perguntas, propostas, e no meu coração, eu já sei que não vai dar certo isso aí não. Mas já teve tempo também com o meu coração pesado, eu tive, não, peraí, preciso tirar espinhos, preciso tirar peso. Isso é normal, querido. Não ache que os pastores são sobrenaturais, a qual a gente não tem erro, a gente tem erro também. A gente fica chateado também, a gente erra também. E assim como nós temos que tirar o peso do nosso coração, você também tem que tirar o peso do coração. Está comigo? Aleluia. Sabe, querido, o que está te preocupando hoje? O que está tirando o teu sono? O que te aborrece? O que está te aborrecendo hoje, querido? Talvez você até entregou nas mãos de Deus, querido, uma preocupação, uma ansiedade. Senhor, isso está me chateando.
Mas segunda-feira, querido, vem de novo. Aí você se sente, meu Deus, eu sou inútil, porque eu orei ontem e hoje eu estou preocupado. Ei, está tudo bem. Nós somos seres humanos. Lembra o exemplo do maná, querido? O exemplo do maná, Deus fala, olha, vai vir maná, vai vir pão do céu. Você pega para hoje. Amanhã, não é para guardar. Amanhã tem pão novo. Você pega o pão hoje e come, não guarda. Amanhã vai ter pão de novo. O que é isso? Confiança. Ei, hoje você ora e entrega. Amanhã você ora e entrega. Porque talvez acumulou a ansiedade, você lança sobre ele. Por isso que a oração é pão nosso que nos dá hoje. Porque amanhã você tem que agradecer pelo pão de amanhã. Aleluia. Se hoje você lançou e amanhã veio a ansiedade de novo. Meu Deus, a preocupação. E agora? Como que eu vou fazer isso? Como eu vou pagar aquilo? Ei, lança sobre ele. Lança sobre ele. Lança sobre ele. Porque uma vida preocupada, uma vida com o coração pesado, que ele não vai te fazer estar sensível para direções específicas do Senhor. Aleluia. Vai lá para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 6. É o que a palavra do Senhor nos aconselha. Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Querido, algo te preocupou e você não orou a Deus? Isso acontece comigo. Às vezes eu fico preocupado com uma coisa e eu não oro a Deus. Eu fico, não, larga a mão. Eu esqueço. Eu estou guardando um peso no meu coração e às vezes esse peso volta de novo. Eu volto a me preocupar com isso de novo. E às vezes eu lembro que eu sou crente, aí eu preciso orar a Deus. Deus está falando, não fique preocupado com nada. Ei, você não foi feito para andar preocupado. Você não foi feito para andar depressivo. Você não foi feito para andar ansioso. Vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado. Se você está cansado e sobrecarregado, se você olha para alguma coisa e não está de acordo com aquilo, e a excelência que Deus chamou no teu coração para ser, ei, lança sobre ele. Senhor, não está do jeito que eu quero. Não está no nível de excelência que o Senhor merece. E eu estou ficando meio ansioso por causa disso, Senhor. Então eu coloco nas suas mãos. Eu sei que o Senhor está operando. Eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu descanso no Senhor, eu fico em paz. E na segunda-feira, de novo. E ele fala assim, olha, você lança sobre ele e rende graças. Pai, muito obrigado que o Senhor está cuidando. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não sei se você já passou por essa situação, querido. Você vai orar preocupado e você sai da oração mais preocupado ainda. É porque aquele tempo de oração, querido, não foi suficiente. Lembra que eu falei que a vida de oração pessoal precisa demorar um pouco mais? Porque esse tempo de oração que a gente tem precisa romper para que a paz exceda todo entendimento. Porque, querido, orar pelos outros é fácil. Está comigo? Orar pelos outros é fácil. Nós nos oramos aqui por 2 pessoas que estavam acometidas de sintoma. A gente orou, você já não esqueceu? Você só lembrou porque eu te falei. Mas é a família lá, tem que manter o coração, tem que lançar sobre o Senhor a ansiedade. Senhor, tu está guardando esse povo com saúde e cura. Eu creio que os meus parentes são saudáveis. Porque quem está, querido, com enfermo em casa, o exemplo da oração aqui, é uma ansiedade constante, constantemente lançando. Orar pelos outros é fácil, que a gente já esqueceu. Mas e o teu problema? O teu problema você lembra toda hora, porque é seu, ele está lá com você, e você tem que jogar ele na mão de Deus. Volta, eu não vou pegar de volta. Aleluia. Até esses dias eu estacionei o meu carro, uma quadra de casa, na sombra, e anoiteceu, eu não fui pegar o carro. E ficou lá, o carro foi dormir lá fora, e a Tina falou assim para mim, amor, e o carro? Eu falei, ficou lá longe. Aí ela falou, e agora? Eu falei, agora não vou sair lá não, estou com sono, vou dormir. Acabei de dormir. No outro dia ela falou para mim, amor do céu, não faz mais isso não deixa o carro lá fora não, porque essa noite eu lembrava do carro, me vinha uma preocupação, eu orava, mandava os anjos lá cuidar. Aí eu ficava preocupada, aí os anjos voltavam, eu tinha que mandar eles de volta. E às vezes a nossa vida de oração está assim, Senhor, vai lá anjo, cuida lá do meu carro. Aí o anjo chega lá e você fala assim, meu Deus, será que está lá? E o anjo volta. Porque você agiu em incredulidade. Eu acho que nessa noite o anjo falou assim, Tina, pelo amor de Deus, você decide o que você quer. A gente tem asa, mas a gente está cansando.
Então, querido, manda o anjo e deixa ele lá. Amém? Está comigo? Querido, e sabe, nós precisamos vocalizar a nossa oração. Não existe esse negócio de, eu pensei. Não, Deus sabe. Ei, Deus sabe, mas você precisa expressar a tua oração. Você precisa falar. Quantas vezes for preciso, você precisa falar. Você precisa entregar. Querido, eu tenho certeza que toda vez que você olha para uma área que não está boa, você nem quer olhar de novo. Amém? As mulheres aí, se tem uma área na tua casa que você já falou para o teu marido consertar, ou pintar, ou trocar, quando você olha para aquele negócio e fala, ai meu Deus do céu. Você não quer olhar, mas Jesus fala para a gente olhar para o monte e orar. Ao invés de você passar pela, ai meu Deus do céu. Não Pai, muito obrigado, lança sobre o Senhor esse negócio aqui, senão eu vou lançar esse móvel nas costas do meu marido. Eu descanso em Ti, eu creio. Quando você olha para os filhos, olha para o marido, olha para a tua casa, olha para o emprego, olha para o carro, aquilo que te incomoda, descanse, lance sobre o Senhor. Amém? E por que, querido, que precisamos expressar a nossa oração? Primeiro, por causa da legalidade. A gente precisa dar legalidade para Deus. Não adianta, querido, você ter problema e não orar a Deus. Porque se você não falar para Deus cuidar, Ele não vai cuidar. Deus é Senhor. Ele é educado. Se você não dá nas mãos dele, Ele não vai falar. Ele não vai fazer, perdão. Amém? Então, por isso você precisa entregar. Eu vou abrir aqui rapidamente para vocês. Isaías 43, 26 diz assim, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas ações para que eu possa te justificar. Ei, apresenta diante de Deus. Deixa a ação de Deus legal. Amém? A segunda coisa, por causa da fé, querido. Porque quando nós oramos, nós estamos exercitando a nossa fé. Amém? Porque nós estamos orando a um Deus que nós não podemos ver, nem pegar, nem cheirar. E quando nós oramos, que é algo totalmente antinatural, a nossa natureza carnal, e é uma mente não renovada, nós exercitamos a nossa fé. Amém? E ponto 3, por causa da comunhão, e esse aqui, querido, é o ponto mais importante. Porque se Deus atendesse, querido, às nossas necessidades, simplesmente por causa do pensamento, não seria Deus, seria o gênio da lâmpada. Porque nós entregamos na mão de Deus e Ele atende. Não. Quando nós desenvolvemos o hábito de falar para Deus, nós estamos desenvolvendo o hábito de comunhão com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu falo com Ele, quanto mais eu ouço a Deus, mais eu me pareço com Ele, mais padrões são estabelecidos, mais confiança eu tenho em Deus. Amém? Por que precisamos orar? Para dar legalidade a Deus, para exercitar a nossa fé, para desenvolver a nossa comunhão com Deus. Está comigo? Aleluia. Diga assim, eu não vou mais carregar peso na minha vida. Amém? Fique de pé, querido, quero orar por vocês. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela eficácia da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Se existe, Senhor, peso e ansiedade, Senhor, áreas que os meus irmãos estão preocupados, eu oro por sabedoria e intrepidez, para lançar sobre o Senhor, Pai, toda a necessidade, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós. A Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de vida e de paz, para nos dar o futuro a qual desejamos e ansiamos. E nós não desejamos morte, nós não desejamos prejuízo, nós não desejamos pobreza. Obrigado, Senhor, por ousadia para expressar as nossas necessidades diante de Deus. Obrigado, Pai, pelo nosso coração e pela nossa mente, guardadas em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Você vai lembrar de lançar sobre ele? Você não foi chamado para carregar peso. Amém? Pode sentar, querido. Glória a Deus. Aleluia.